Olá, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Nós estamos lendo a carta de Hebreus. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. E o Senhor tem cuidado de nós, até nos pequenos detalhes, como nas coisas grandes. Nós te louvamos e te exaltamos por essa fidelidade. Nós te agradecemos, Senhor, pela graça do Senhor que se derramou mais uma manhã sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, pelas misericórdias do Senhor que se renovou mais uma manhã sobre as nossas vidas. Toda honra e toda glória seja dadas a Ti, Senhor, pois o Senhor é o único digno de ser louvado, o único digno de ser exaltado, o único digno de receber todo louvor e toda glória. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Santo, santo, santo é o teu nome. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que é, que foi e que há de vir. Nós te louvamos e te exaltamos e te engrandecemos, Pai. Derrama, Pai, da sua graça sobre nossas vidas, para que possamos já nessa terra desfrutar do teu reino, Pai. Que possamos já em vida viver a tua vontade e o teu querer. Faça, Senhor, com que a sua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita aí no céu, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu nome. Adorado é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós te amamos e desejamos estar na tua presença todos os dias. Não há vida sem a tua presença, não há vida sem estar contigo, Pai. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor. Espírito Santo, te clamo nesta manhã, vem derramar sobre as nossas vidas discernimento, Pai, de espíritos, dons espirituais como sabedoria, conhecimento, Pai, interpretações, profecia, serviço, todos os dons que o Senhor tem preparado para nós, o dom da fé que nos faz crescer e estar cada vez mais ainda próximo a Ti. Louvado e exaltado seja teu nome. Vem, Espírito Santo, nesta manhã, nos revelar a tua palavra, nos ajuda a ter compreensão sobre o que estamos lendo e sobre o que estamos estudando, para que a gente não fique apenas no leitinho, mas que a gente comece a comer comida sólida, Pai. Aquilo que é tão difícil às vezes de entender, mas que nos traz uma compreensão e uma proximidade de Ti, Senhor, que nos faz filhos maduros, filhos totalmente entregues em Tuas mãos, para a glória do Teu santo nome, para o louvor da Tua glória. Vem, Espírito Santo, nesta manhã e ministra aos nossos corações, nos revelando e interpretando cada palavra lida, Senhor, para a glória do teu nome. Te peço também, Senhor, pela vida de cada um aqui, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem feito coisas extraordinárias em nossas vidas, que o Senhor continue derramando das suas bênçãos sobre nossas vidas. O Senhor conhece, Pai, os desejos dos nossos corações, o Senhor conhece os nossos sonhos, metas, o Senhor conhece tudo aquilo pelo qual clamamos a Ti, Pai. Mas faça, Senhor, que os nossos sonhos eles sejam convertidos ao seu coração, Pai. Que a gente aprenda e comece a viver os teus sonhos nessa terra para as nossas vidas. Não deixe, Senhor, com que às vezes os nossos desejos carnais, os nossos sonhos terrenos, substituam tudo que o Senhor tem para nós, mas que possamos aprender a viver segundo a tua vontade, a orar segundo a tua vontade, a sonhar os teus sonhos, Pai,
para a honra e para a glória do teu santo nome. Te peço também, Senhor, pela saúde de cada um aqui, Pai. Te peço pelas nossas lutas, pelas nossas dores, pelas dificuldades que temos passado, pelas tribulações que temos passado, mas temos a certeza de que o Senhor está conosco e de que essas tribulações, essas dores serão vencidas na tua presença, para a honra e para a glória do teu nome, para testemunho do teu evangelho, para que o Senhor seja louvado e exaltado e engrandecido através das nossas vidas, Pai. Tem misericórdia de nós e continue ministrando e continue operando em nossas vidas, para a honra e para a glória do teu nome. Te peço pela nossa nação, que o Senhor continue a ministrar e neste povo, que o Senhor desperte a sua igreja, que o Senhor desperte essa liderança para que eles se arrependam de seus pecados e volte os olhos totalmente para o Senhor. Se prostrem diante do Senhor, entregando a sua vida, a sua igreja, a sua comunidade em tuas mãos. Líderes que estão muitas vezes segurando a bênção, Pai, que eles possam realmente se entregar verdadeiramente ao Senhor e que esse despertar, que este avivamento, que a presença do Senhor e esse derramar do teu Espírito aconteça sobre a tua igreja para a honra e glória do teu nome, para que as nações possam ver que o Senhor é um Deus todo-poderoso e que ainda faz milagres e que faz coisas sobrenaturais sobre a sua igreja, Pai. Desperta para que essa igreja seja uma igreja corajosa, uma igreja que vai enfrentar todas as lutas que for necessárias, assim como os apóstolos em Atos enfrentaram, não pedindo para que o Senhor tirasse as lutas, mas pedindo coragem, ousadia para continuar levando o seu evangelho. Faça-nos, Pai, uma igreja desta forma. A igreja de hoje muitas vezes fica pedindo para que essas coisas não aconteçam, mas a tua palavra fala que é na tribulação que cresce a perseverança, que não veremos o reino sem tribulação, que na tribulação a gente se aproxima cada vez mais do Senhor. Faça-nos crescer na tua presença, nos dê coragem para proclamar o seu evangelho com ousadia e com coragem, sem temer a própria vida, assim como os apóstolos fizeram. E que tudo isso seja para a glória do teu nome, Pai. Seja com a nossa liderança, com os nossos governantes, Pai. Que o Senhor esteja ministrando da sua graça e do seu amor por aqueles que lutam pelos princípios, mas que o Senhor também esteja derramando da sua justiça naqueles que buscam a injustiça, que buscam a iniquidade, que têm sido mentirosos, falsos, enganadores, Pai, que têm levado o seu povo a cair. Que o Senhor derrame da sua justiça e venha com a sua justiça sobre a vida dessas pessoas, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que através da sua justiça o Senhor seja louvado, o Senhor seja exaltado, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos compreender os sinais que o Senhor tem derramado, tanto os sinais na terra como nos céus, Pai, para que possamos estar atento para tudo que o Senhor tem movimentado e preparado para esses dias, para que em nosso coração queime o desejo e a certeza de que Jesus está voltando, que o Senhor está voltando. Não importa a data, mas que estejamos sempre preparados para nos encontrar com o nosso amado, para nos encontrar com o Rei dos Reis. Senhor, queima em nossos corações essa certeza e esse desejo desse evangelho completo, cheio de palavras e cheio da certeza do Senhor. Para a glória do teu santo nome. Traga paz para Jerusalém, Senhor. Traga paz para o Oriente Médio e que toda aquela região, todos aqueles povos
possam reconhecer ao Senhor e possam reconhecer Jesus como o Messias. Para a glória do teu santo nome, console, Senhor, o coração e transforme o coração daquelas pessoas, para que todas as nações da terra vejam que há Deus sobre aquele povo, que o Messias é verdadeiro e que transforma corações, que restaura corações e que está voltando para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos olhos, a nossa língua que muitas vezes não conseguimos controlar, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas e nos ensina também, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem, nos perseguem, aqueles que com calúnias querem nos destruir e nos derrubar, Pai. Que possamos estar fortes e em pé diante do Senhor e que possamos não mais carregar essas pessoas, Pai. E sim ter a certeza de que é a única coisa que eles tinham para dar e prosseguir a nossa vida em prosseguir em te seguir e andar contigo diariamente em intimidade, com maturidade, para a honra e para a glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que eu oro, agradecido por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está lendo o livro de Hebreus. A gente vai começar o capítulo 10 do livro de Hebreus. Então, a gente tem visto até agora o autor mostrando para a gente quem é Jesus. Aqui, cara, é um dos exemplos, assim como em Apocalipse, revelando o que Jesus fez e quem ele é, todo o seu poder e toda a sua glória, e no que ele se tornou ao se entregar por nós na cruz. Então ele mostra que ele está acima dos anjos, acima de Moisés, que precisamos entender muitas vezes coisas difíceis que lemos para a nossa maturidade, que precisamos amadurecer para assim ser conhecedores da justiça, do bem e do mal. E esse amadurecimento necessita de alimento sólido todos os dias, como diz Hebreus 6, e que tudo isso é para a glória do Senhor. E aí a gente está agora numa jornada descobrindo que Jesus é o sumo sacerdote, que ele substituiu a antiga lei que falava sobre os sacerdotes e os sumos sacerdotes, porque esses eram homens, eram falhos e morriam. E aí eram substituídos por outros, e assim isso começou a ser falho. E aí então o pecado não era mais o pecado que era perdoado através do sacrifício de animais, ele era superficial. E que Jesus veio então e se entregou completamente, se ofereceu como sacrifício. Deus deu a sua melhor oferta por nós. E hoje Jesus é o sumo sacerdote diante do trono de Deus Pai, e ele intercede por nós, e ele é o sumo sacerdote eterno, permanente. Então não há necessidade de substituição, porque ele vive e reina para sempre, e ele nos dá livre acesso ao Pai. Ele leva as nossas ofertas, o nosso pedido de perdão diante de Deus. Então, hoje, por Jesus, não há mais necessidade de tabernáculo, de templo, e sim agora nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai, com o seu corpo de homem glorificado, e sentado naquele trono que foi preparado e deixado ali para o homem, como a gente viu lá em Daniel. Mas Adão perdeu o direito de sentar nesse trono, mas Jesus, entregando e oferecendo a sua vida pelos nossos pecados, recebeu esse direito de sentar no trono à direita de Deus Pai e com ele reinar sobre todos nós. E aí então a gente está vendo que
a lei de Moisés, essa parte sacerdotal de Moisés, do tabernáculo, ela ficou antiquada, porque a morte dos animais trazia o quê? Um perdão exterior. As pessoas não mudavam a sua mente. E o sumo sacerdote, muitas vezes, quando ele entrava uma vez por ano no Santíssimo, era para pedir perdão pelo pecado de toda a comunidade que pecava sem nem saber que tinha pecado. E, lógico, também pedir perdão pelo seu próprio pecado. Então, por isso que Jesus, ele é o sumo sacerdote, porque ele fez isso de uma vez por toda, definitivamente. Na minha Bíblia tem uma conclusão muito legal sobre o versículo 10, que é o capítulo 10 que a gente vai ler, que ele fala que é uma conclusão da exposição que a gente leu sobre sacerdócio. Contraste entre os velhos e os novos sacrifícios. A exposição central de Cristo como sumo sacerdote termina com uma comparação em 4 partes de ordem mosaica com Cristo. A lei é imperfeita com suas ofertas repetidas. O sacrifício de Cristo substituiu o sacrifício da lei. Cristo é um sacerdote que está assentado à direita de Deus e que substituiu os sacerdotes que ministravam de pé. E a nova aliança oferece uma solução definitiva para o pecado. Então vamos ler Hebreus, capítulo 10, versículo 1. O título é: O sacrifício de Cristo é definitivo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, após ano, aperfeiçoar os que aproximam para adorar. Então, ele está deixando bem claro que a lei era apenas uma sombra do que Cristo seria. Eu tenho aqui, falando sobre sombra e sobre realidade, que a intenção de Deus era que todo o sistema mosaico apontasse para como Cristo no futuro iria cumprir de maneira profunda. Não era seu propósito que a lei trouxesse a perfeição. E tais sacrifícios só podem ser eficazes. E eles não traziam o sacrifício de Moisés a consciência do pecado. Então, a intenção de Deus era que isso fosse uma sombra que apontasse a Cristo. E que o povo entendesse que esse sacrifício repetido ano após ano não trazia arrependimento mental, não trazia uma nova vida, né? Ele trazia, assim, uma purificação exterior, e todo ano era necessário fazer isso de novo, porque não havia mudança. Para mim, eu vejo hoje, assim, como que a gente se livra do pecado quando a gente começa a andar com Cristo. Quando somos apenas religiosos, que frequentamos igrejas para dizer que somos cristãos, a gente continua lá na igreja, mas numa luta tão forte, muitas vezes caindo no pecado, porque ainda não somos santificados, porque ainda não desejamos andar verdadeiramente com Cristo todos os dias. Somos apenas religiosos que cumprem rituais e que muitas vezes é muito difícil de aceitar coisas novas. Então, ainda continuamos fazendo sacrifícios repetidamente. Então, é necessário que isso mude dentro de nós, para que possamos buscar e andar com Cristo verdadeiramente todos os dias e ter essa proximidade com Ele. Versículo 2: Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecido? Pois os adoradores têm sido purificados uma vez por todas. Não mais seriam culpados de seus pecados. Contudo, esse sacrifício
esses sacrifícios são como recordações anual dos pecados. Olha isso. Então, o sacrifício anual que o judeu fazia toda vez, uma vez por ano, para a remissão do pecado, servia como uma recordação anual dos pecados. Porque lembra que nessa data, eles passam 7 dias em meditação para lembrar de seus pecados. No último dia, eles fazem um jejum ao ponto de nem água tomar, e daqueles mais religiosos ainda, a própria saliva, eles cospem ela para não engolir, e aí sim entregar a oferta, o sacrifício para a remissão desse pecado anual. Então, olha o que o autor de Hebreus está falando. Contudo, esses sacrifícios, esses rituais, são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, Cristo veio ao mundo e disse: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparastes. De holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então é como se Deus tivesse preparado aquele povo para que eles fizessem essas ofertas, para que estivesse diante do Senhor. Isso a gente vê em Números e em Levíticos. Só que aquilo foi perdendo o objetivo. O homem foi distorcendo isso, ao ponto de quando Jesus chega no templo, isso vira comércio. Isso vira um comércio dele se revoltar diante do templo e tombar as barracas e se irar com aquele povo. Então é como se Jesus visse que esse sacrifício, a oferta, não fizesse mais sentido. E aí então ele faz o que estava escrito, que os profetas já tinham dito sobre o Messias vir. E aí ele cumpre as profecias que está escrito no livro para fazer a vontade de Deus. Versículo 8. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado não quisestes, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento da vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, o sacrifício de Jesus é o que nos santifica, é o que nos traz de novo de volta ao Pai. Por isso que precisamos crer em Cristo Jesus para serem redimidos, para sermos justificados, né? Como a gente leu em Romanos, para sermos transformados. E a santificação, então, quando Jesus nos justifica, somos santos. Só que a santificação tem a ver a santidade tem a ver com andar com Cristo. Tem a ver com estar com Ele. Tem a ver com uma jornada que traz transformação. Então, não é no momento que aceitamos a Jesus que somos santificados. E sim, santificados é uma jornada de estar com o Senhor. Jesus nos purifica, nos justifica. E aí, então, o seu sangue derramado é o que nos santifica. E é andar com Ele. É amadurecimento, como a gente viu em Romanos. Versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Olha que interessante isso.
O sacerdote tinha a função de dia após dia se apresentar diante do Senhor, repetidamente oferecendo um sacrifício, adorando ao Senhor para remover os pecados. Vamos tirar essa parte da religiosidade, que era a lei mosaica, mas vamos trazer que hoje somos sacerdotes diante do Senhor, porque Cristo rompeu o véu, então todos nós temos esse livre acesso como o sacerdote tinha. A gente tem dia após dia se oferecido ao Senhor, dia após dia nos entregado os nossos sacrifícios, dia após dia adorado ao Senhor. Então, quando a gente fala assim, que agora nós somos sacerdotes reais, como a gente vê em Apocalipse, como a gente vê em Pedro, Pedro fala que agora nós somos escolhidos do Senhor, sacerdócio real. Será que a gente tem exercido realmente a nossa função de sacerdote, de adorar ao Senhor dia após dia, de dia após dia estar em sua presença, oferecendo o nosso melhor para a remissão dos nossos pecados? Lógico, a gente sabe que Jesus morreu na cruz e naquela morte todos os nossos pecados foram lavados e entregues pelo Senhor, mas buscamos ao Senhor dia após dia? Nos entregamos dia após dia? Ou vivemos numa vida cheia de desculpas? Amanhã eu faço. Não, daqui a pouco eu faço. Como que é a velha desculpa do brasileiro. Vamos deixar para amanhã. Para que fazer hoje o que eu posso fazer amanhã? E aí a gente tem vivido uma procrastinação religiosa. A gente tem a gente tem procrastinado em buscar a Deus. É a palavra do momento. Muitas vezes a gente vê assim, como não procrastinar no nosso trabalho. Por que não podemos usar? Porque como não procrastinar a nossa vida com Deus? Porque no trabalho e no sucesso que a gente tanto busca, a gente tem que buscar fazer todos os dias. A gente entende, quem tem estudado e buscado, que é uma jornada que não é do dia para a noite, e sim que isso leva anos para a gente alcançar o sucesso que a gente visualiza. E por que às vezes a gente não entende que o viver com Cristo é o mesmo processo? Que é uma jornada, que muitas vezes vai levar anos para a gente chegar na onde a gente deseja. E que, na verdade, essa jornada com Cristo Jesus é eterna, até que a gente seja levado, ou até que a gente morra, ou a gente seja arrebatado. Até o último momento da nossa vida, a gente tem que estar buscando e servindo ao Senhor dia após dia. Afinal de contas, foi nos dado o sacerdócio. Todo aquele que serve a Cristo e anda com Cristo hoje é sacerdote do Senhor. Mas temos buscado ao Senhor dia após dia? Ou temos procrastinado até na busca pelo Senhor? Versículo 12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos teus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, nós estamos sendo santificados. É um processo. E é bem interessante, assim, que fala, por que ele está esperando que os inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés? Porque, se eu não me engano, acho que tem uns salmos que fala que, acho que em Romanos a gente vê, ou em Atos também, não lembro agora, mas que fala que o Senhor pede para que ele espere, porque o Senhor irá vencer os seus inimigos e colocar como estrado dos seus pés. Por isso que Jesus volta ao soar da última trombeta e depois do derramar de toda a ira do Senhor. Versículo 16, não, 15. O Espírito Santo também nos testifica, e este respeita, de novo.
E o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Esse é o trabalho de convencimento do Espírito Santo. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Glórias ao Senhor. Versículo 18. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Aleluia. Uma vez eu questionei por que o Senhor vai permitir que se construa o terceiro templo. É uma passagem bem complicada de Ezequiel, se eu não me engano, que ele mostra toda a construção do templo. E lá ele fala praticamente algo sobre o milênio. E como ele diz que no milênio, ele vai para esse lado do milênio histórico, né, que a gente vai viver esses 1000 anos com Cristo aqui na Terra. E ele fala que haverá o templo, né? E que Jesus reinará ali. E que mesmo assim ainda haverá sacrifício. Ainda haverá sacrifício no templo. Aí eu fiquei me questionando, né, cara? Porque se Jesus é o sacrifício, por que ainda haverá sacrifício? Não tem lógica, né? Aí eu fui dar uma pesquisada, fui dar uma estudada e eu ouvi uma palavra bem interessante sobre isso, que Deus vai permitir que os judeus continuem fazendo os rituais de sacrifício, muitas vezes para a vergonha deles, até eles entenderem quem é Cristo Jesus verdadeiramente. Lembra que dentro desse contexto do templo, dentro do pré-milênio, do milênio histórico, existe um contexto de que Jesus vai haver também os santos com seus corpos glorificados, e vai haver ainda homens, aqueles que sobreviveram ao julgamento das nações e não aceitaram a marca da besta. Então, dentro deste contexto, então dá para é como se esse 1000 anos fosse para as pessoas terem a presença de Jesus, a terra ser restaurada, e eles virem a Jesus e se envergonhar do que eles ainda continuam fazendo. Então, isso é uma linha teológica sobre esse sacrifício que ainda continuará no templo. Mas voltando para Hebreus, então, ele finaliza falando que aonde esses pecados foram perdoados, os nossos pecados são perdoados quando aceitamos a Cristo Jesus. Não há mais necessidade de sacrifício por eles. Por isso que você vê quando o judeu, que é quem faz sacrifício, né? Apesar que agora eles não fazem mais, agora é só uma oferta, né? Esse sacrifício precisa do templo para ser feito. Esses dias eu ouvi o que a fase que eles estão, né? Por isso que eles estão ansiosos pela construção do templo. Já tem todos os utensílios, os animais, o sacerdote, o sumo sacerdote, para a construção do templo, para voltar a fazer essa oferta de sacrifício ao Senhor. Mas a palavra diz que aquele que aceitou a Cristo, que os seus pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício. Isso é maravilhoso. Éder, você está falando aí, a gente está sempre para discutir e entender. Está tudo pronto, tem o bezerro, e tem sacerdote, sumo sacerdote. Se Jesus vai voltar e ele é sacerdote para sempre, essa construção do terceiro templo tem que, tipo assim, vai voltar igual às antigas leis? Vão fazer sacrifício igual antigamente? Porque está tudo pronto. Vai construir o templo e vamos fazer sacrifício. Vamos de animais de novo. Vai.
nesses finais do tempo? É para acontecer igual aconteceu da primeira vez? Vai. Igual, Vamos tipo trazer. assim, lê, discute o Velho Testamento e o Novo, pós-Cristo. E vão fazer o templo de novo e vão fazer sacrifício do animais que está aprontando de novo para fazer como se fosse lá naquela época. Vão Sim, usar o final de agora, dos tempos futuros, igual o final do tempo passado, sim. Na né? verdade, a gente precisa entender que hoje os judeus não creem em Cristo como Messias. Uhum. Então, o judeu ainda ele espera a volta do Messias. Então, o que acontece? Por que eles não fazem sacrifício? Porque no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, certo? E Sim. os judeus foram expulsos da sua terra. Literalmente, Roma pôs eles para fora. Para você ter uma ideia, por que hoje aquele local existe essa briga que chamaram de Palestina? Porque até 1947, aquele local era da Palestina, era dos árabes. Só que esses palestinos que estão lá não são os palestinos verdadeiros, são pessoas colocadas lá. São europeus que vieram para aquele lugar. Não são o povo, porque os palestinos seriam os filisteus. Mas os filisteus foram eliminados da terra. Porque Uhum. Palestina e Filistina é a mesma coisa. Só É. mudou do jeito de a gente falar. Então, aquela terra, tecnicamente, seria dos filisteus, mas os filisteus foram exterminados da terra. Então, esses palestinos não são verdadeiramente palestinos. São árabes que tomaram posse daquela terra porque os judeus foram expulsos. E até 1947, para você ter uma ideia, aquele território de Israel e Jerusalém era dominado e era de controle da Inglaterra. Você pode ver que no museu da Inglaterra tem muitas coisas da cultura histórica do judeu e que eles não devolvem. E aí, por que então que é necessário a construção do terceiro templo? Ó, existem duas linhas. Existe uma linha teológica que fala que ele vai ser realmente construído, e existe uma outra linha que fala que esse terceiro templo é a gente. Nós já somos esse templo do Sim. Senhor. Eu, Éder, prefiro ir pela linha de que esse templo será construído. Por quê? Porque quando você pensa dessa linha de que não será, a gente pega teólogos que não existia Jerusalém, não existia mais judeus em Israel. Uhum. Então, muitas coisas mudaram dentro dessa linha teológica desde 1948 para cá. Então, é muito recente. Então, precisa se pensar que o judeu está totalmente preparado para a construção do templo. Ele só não tem a autoridade, o local, o direito de colocar, porque tem que ser naquele lugar, tem que ser no Monte Sião. Então, o que é? O que está esperado? Ó, eles já têm a planta toda pronta, as plantas com todas as medidas, tudo pronto. Já tem todos os utensílios para o templo. Já tem as roupas de sacerdote, do sumo sacerdote e as roupas dos levitas. Já tem os novilhos para sacrifício, porque o sumo sacerdote ele não oferecia um cordeiro, e sim ele oferecia o bode e um novilho. Ah, por que, Éder? Porque o cordeiro, o bode, se você parar para pensar, é ele quem traz as ovelhas, os cordeiros. Então, quando você sacrifica um macho, tecnicamente, dentro desse pensamento, você está sacrificando algo que ia te trazer mais riquezas. Já parou para pensar nisso? Uhum. E aí, por que ele está sacrificando? E o novilho também? Cara, era algo ainda mais caro ainda. E não é qualquer novilho, é um novilho vermelho, sem defeito nenhum. Ele não pode ter um pelinho branco. E eles procuraram e acharam esse novilho. Ele nasceu nos Estados Unidos. E eles já levaram de avião, já está em Israel. Então, ano passado, eles já estavam ensaiando o sacrifício. Então, o judeu está ansiando pela construção do terceiro templo. E essa paz
que a Arábia Saudita e Israel estavam negociando, tinha essa possibilidade. E aí, quando esse terrorismo veio e deu uma freada, deu uma esfriada nisso, foi para tardar mesmo esse acontecimento de paz. Mas a gente às vezes não percebe as entrelinhas que esta guerra pode muitas vezes trazer essa aliança dos 10 reinos. E aí a gente começa a ver os 10 chifres que a gente viu em Daniel. Aonde todo aquele Oriente Médio, onde todo o povo árabe vai se ajuntar e fazer um acordo de paz. E dentro desse acordo de paz, duas coisas podem acontecer. Lembra-se que o Hamas solta míssil e o míssil não tem direção. Não é míssil, né? É foguete que eles chamam. Ele sobe e cai aonde cair. Pra você ter uma ideia, eles acertaram o próprio hospital, no estacionamento do próprio hospital. E aí, qual que é a possibilidade de eles fazerem isso e acertarem o domo da rocha? Muito grande. E qual a possibilidade também de, dentro do acordo de paz, aquela parte que tem ali, que cabe o templo, ser cedida para que Israel construa o templo ali? Afinal de contas, na Alemanha e em Dubai, a gente já tem um local com a fé de abraâmica, né, que eles vão chamar, porque esse acordo de paz é o acordo de Abraão. Então já tem lá a mesquita, já tem uma igreja e já tem o templo. Então, tipo assim, isso já está começando a acontecer. E havendo esse acordo de paz, cara, assim eles constroem o templo. Já está tudo pronto. Para muitos, assim, esses ainda vamos chamar de teoria da conspiração, porque ainda não está pronto, mas para muitos se acredita que a próxima Páscoa judaica, que é no mês de Nissan, não é na mesma época da nossa Páscoa, mas que a próxima Páscoa judaica eles já vão comemorar no templo. Vamos esperar para ver. É aquele negócio. Não vou te dar certeza nenhuma, mas estou atento aos sinais. Entende? Estou pronto para qualquer coisa que acontecer. Fechou? Fechou. Isso tem que acontecer porque Jesus vai voltar para provar para ele que não precisa, mais uma vez, de sacrifício de animais. É isso aí. Porque ele já virou sacerdote para sempre, então constrói, pode construir, pode, como vocês não acreditam, tipo assim, vocês não acreditam em mim, então estou aqui de novo para julgá-lo agora, porque não precisa de sacrifício de animais, porque o sacrifício somos o que a gente está fazendo. Sacrifício, a gente é o templo e está fazendo o próprio sacrifício de entender, conhecer e buscar o Senhor. Em Apocalipse fala que haverá arrependimento daqueles que me transpassaram, né? Jesus falando. Vai ter jeito, não. Vamos lá, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Então, agora nós temos acesso pelo sangue de Jesus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Ah, que massa. 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo o coração aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos,
pois aquele que prometeu é fiel. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Por isso que é importante andar em comunidade. Quem anda sozinho se perde. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que a gente tem visto hoje? Quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais pessoas não querem mais andar em comunidade. Eu acredito, e isso é claro, tem muitas pessoas que se ferem com a igreja, porque tem muita igreja que não está mais seguindo a palavra do Senhor. Ou muitas vezes, por muitas doutrinas pesadas, machucam as pessoas. Só que essas pessoas, elas não podem ser deixadas de lado. Tem que haver amor e compreensão por elas. E se você se torna maduro, há necessidade de você compreender que quem falhou com você foi um homem e não foi Deus. Então, você não é obrigado a estar na mesma igreja para sempre, se essa igreja não lê mais a Bíblia e começa a ferir os seus membros. Você pode trocar de comunidade e ir de preferência para uma comunidade que realmente pega a Bíblia para ler. Uma comunidade que preserva a família. Uma comunidade que pensa no próximo, que tem ações sociais, missão, um ministério para os seus filhos, um ministério para a família. Se a igreja que você frequenta não tem essas coisas, e principalmente se eles não abrem a Bíblia para ler, cuidado. Você pode estar frequentando algo que vai te machucar no futuro. E muitas vezes essa ferida ela é tão dolorida, tão dolorosa, que você não mais vai desejar estar em comunidade. Mas aí, quando você se torna um filho maduro, lembra que ele falou assim, eu quero falar coisas difíceis a vocês, mas vocês ainda estão tomando leitinho e eu preciso ficar falando dos princípios? E isso aqui é comida sólida. Não deixe de se reunir como igreja. Não deixe de estar em comunidade. Porque o que acontece? Quando nos reunimos como igreja, nós nos encorajamos uns aos outros a prosseguir. Quando essa igreja é saudável, quando ela está vivendo o caminho do Senhor, quando a palavra é o sustento, o princípio da sua existência. Um pastor amigo nosso, ele falou um negócio bem interessante, que a gente está caminhando para um tempo onde passaremos pela rua e falar, aqui era uma igreja, mas ela fechou. E ela não fechou porque se cansou ou porque ela estava em pecado. Não, ela fechou porque ela permaneceu firme nos princípios da palavra. Só que aí essas igrejas que vão permanecer firmes no princípio das palavras, essas igrejas que não passam a mão na cabeça das pessoas, e sim que as exorta para que haja um arrependimento do pecado e uma transformação, essas igrejas vão fechar as suas portas porque as pessoas não vão mais querer frequentar. Porque a gente já está vivendo uma geração de que as pessoas querem só serem agradadas. O seu ego precisa ser exaltado. O seu eu precisa ser exaltado. E quando você exorta uma pessoa dessa, ela, eu não vou mais vir aqui. Vou lá na igreja B, porque lá só fala de amor. Lá eles me aceitam como eu sou. Não preciso me transformar, não preciso de mudança, não preciso de arrependimento. E aí, do mesmo jeito que veremos igrejas fechadas, veremos igrejas gigantes cheias de pessoas. Mas essa igreja será, lembra que a gente viu lá em Apocalipse, nas cartas, sinagoga de Satanás. Eis que estou à porta e bato, se deixar eu entrar, eu vou fazer comunhão com vocês. Uma igreja morna, a qual Jesus quer vomitar.
E por 2 vezes nas cartas às igrejas, ele fala sobre sinagoga de Satanás. É a igreja do engano, é a igreja que a gente vai ver muito, que é a igreja da apostasia. E se a gente for lá em Apocalipse, lá a gente tem a mulher que dá a luz ao filho, e esse filho é arrebatado aos céus. A gente sabe que esse filho é Jesus, e que essa mulher é a igreja. Só que aí, quando termina essa passagem, então, que o dragão começa a perseguir essa mulher e ela é levada para o deserto e lá ela é escondida, e aí o dragão, então, desiste de perseguir a mulher e começa a perseguir os seus santos, os seus filhos. E aí, quando a gente pula um pouco no tempo, quando essa mulher aparece de novo, ela aparece no versículo 17, sentada no dragão, vestida de púrpura, cheia de joias. Então vai haver uma igreja que vai se apostatar e que vai se entregar ao dragão, que vai ser a igreja dos últimos dias que vai trazer este engano. E que, se não fosse o Espírito Santo, enganaria até os escolhidos. Está em Mateus 24, em Lucas 13, em Lucas 21 e Marcos 13. Em Apocalipse também fala que o falso profeta e o falso Cristo fará coisas que, se os santos não tivessem revestidos do Espírito, seriam enganados por eles, porque eles vão fazer milagres. E essa vai ser a igreja dos últimos tempos, essa igreja apóstata, essa igreja fria. Então, quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais precisamos estar unidos, mais precisamos encorajar uns aos outros, mas precisamos ter a certeza de que vai doer? Vai, mas vai valer a pena. Vamos continuar, 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e do fogo intenso. Então, há possibilidade de conhecer ao Senhor e continuar pecando. Não é mágico. Eu aceito a Jesus. Pá! Não vou mais pecar, minha vida agora, eu sou um santo ungido do Senhor. Agora eu posso ser pastor, obreiro, eu posso trabalhar na igreja, porque agora não peco mais. Não é assim. É uma jornada, é uma caminhada. Você vai se livrando do pecado. Lembra que eu falei da lama? Você vai se lavando, o Senhor vai te santificando, vai te purificando, e você então ficará livre do pecado. Então você não pecará mais porque você quer. Às vezes é uma queda, mas quando você está com Jesus, ele vai te dar a mão e vai te levantar de novo. Então, se continuarmos a pecar deliberadamente, então, se a gente desejar continuar pecando depois de recebermos o conhecimento, olha como isso é pesado, da verdade, já não nos resta sacrifício pelos pecados. Jesus não vai morrer na cruz de novo por você, mas somente uma terrível expectativa do juízo e do fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Lembra que a gente leu em Romanos que aquele que não serve a Deus está em constante guerra com o Senhor? E que Jesus, quando aceitamos, ele nos dá a paz com Deus? Então, se a gente continua no pecado, nós somos considerados inimigos de Deus. E seremos julgados no final e lançados no fogo intenso. Versículo 28. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso a gente lê em Deuteronômio. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merecem aquele que pisou aos pés. Vamos de novo. Com mais severo castigo, então,
julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, Jesus, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Cara, isso é muito forte. Se aquele que desobedecia à lei, se tivesse 2 ou 3 testemunhas, o castigo era a morte sem misericórdia. Agora você imagina, julgue vocês. O que merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou, cara, olha isso, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. 30. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Misericórdia. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso não é pregado. Dificilmente você vai ouvir isso no púlpito de uma igreja. Isso é comida muito pesada. Muito pesada. Feijoadona gorda, hein? Isso é comida muito pesada. Isso é um alimento muito pesado. E como ele disse lá no versículo 5, no capítulo 5, difícil de compreender. Mas é a verdade que está nos sendo apresentada. Quando a gente vê lá depois no 6, quando fala daqueles que caíram, daqueles que tropeçaram, daqueles que de alguma maneira se afastaram do Senhor, que não há como você trazê-los de volta, e sim, o único que pode convencê-los de se arrepender, de ter caído e voltar para o Senhor é o próprio Espírito, né? Ele fala lá que como que é que ele fala? Deixa eu achar aqui a palavra. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Então, essas pessoas, é impossível que nós consigamos reconduzi-las ao arrependimento. Então, a gente consegue conduzir ao arrependimento para que o Espírito Santo traga a conversão aqueles que ainda não conhecem, mas aqueles que um dia já foram convertidos, como está aqui, ó, um dia já receberam o sacrifício, como está lá no 6 também, um dia já conheceram a palavra, mas deliberadamente pecaram. Resolveram, não vou mais seguir a Cristo, vou seguir ao Senhor. Esse tipo de pessoa é impossível que nós consigamos reconduzi-las de volta ao Senhor. O que nos cabe é orar e interceder e clamar para que o Espírito Santo as reconduza de volta ao Senhor. Ele pode usar pessoas? Lógico que pode. E se ele não se arrepender, ele já perdeu a salvação. Viu por que eu falo que a gente perde a salvação? Então, é porque precisamos obedecer ao Senhor até o final. Até o final. Eu também creio nisso. Só que a gente não perde, assim como a gente não recebe a salvação, a gente não é santificado no estralar de dedo, a gente também não perde essa salvação no estralar de dedo. Não é um pecado que nos faz perder a salvação, e sim uma vida de pecados. Então, o Hebreus está falando aqui, ele continua, e se continuarmos a pecar deliberadamente. Então, não é porque ele caiu que ele perdeu, não. Ele está em pecado, sabe que está em pecado e continua pecando deliberadamente. E conhece a palavra, né? E conhecendo a verdade, ele faz isso. Então, é muito sério. É como se você... Nossa, e pior que ele fala aqui, é como se você estivesse insultando o Espírito da graça. Isso mesmo. É como se você pegasse
e profanasse o sangue da aliança. Cara, é muito pesado, velho. Vamos continuar. 32. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados. Tem outra palavra aí? Vocês têm outra palavra no lugar de iluminados? Em alguma versão diferente da minha? Do Diego, Amigo, Iluminado. A dele é NPI também. também. eu tô sem a... Você falou alguma coisa, Tele? Eu não entendi. O meu é iluminado também. Iluminado também? Uhum. O meu também é iluminado. 32, 10, 32, 10, 32, 10, 32. Lembrança que acontece no passado aqueles que um dia que a luz de Deus os iluminou. É o mesmo sentido. Então vamos lá. Lembre-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Então, olha que interessante. A gente, quando aceita Cristo, a gente não está livre de insulto, de tribulação. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aleluia. Conseguiram entender, né? Não vou explicar isso, não. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Lembra, quem olha, aquele que tem posto a mão no arado não pode olhar para trás? Nós, versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem, são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Não retroceda. Não volte. Não olhe para trás. Continue olhando para frente. Continue buscando o Senhor, porque nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós cremos e seremos salvos. E olha esse finalzinho dali também do 36, o 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demora. Sabe uma coisa que é interessante? Isso aqui foi escrito no primeiro século. Hebreus foi escrito entre os anos 60 e os anos 90 depois de Cristo. A igreja do primeiro século era uma igreja que acreditava na volta do Messias para o tempo deles. E eles viviam dessa forma ao ponto de muitos entregarem todos os seus bens e ficar totalmente dependente da igreja. Que foi o que aconteceu com a igreja de Jerusalém. Eles viviam de uma forma que Paulo tem que exortar a igreja de Tessalônica, porque eles pararam de trabalhar, esperando a volta de Cristo. E Paulo fala para eles, quem não trabalha não come. Você precisa realmente continuar esperando a volta de Cristo
Mas continue trabalhando, continue fazendo o que precisa ser feito, com seu coração voltado a ele. Então, a igreja do primeiro século tinha a certeza de que Jesus volta sem demora. E eles viviam isso todos os dias. Só que aí o que acontece? Passou-se um século, 2, 3, a igreja foi se esfriando, as doutrinas foram se colocando, a fé foi se misturando com outras fés. Se você olhar dentro da igreja histórica, existem muitos simbolismos de outras fés dentro do cristianismo. Então, isso foi se esfriando. E hoje, a maioria das pessoas não esperam mais a volta de Cristo. A maioria das pessoas acreditam que a volta de Cristo é no momento da sua morte. Quando Jesus vai voltar? Assim que eu morrer, eu vou de encontro com ele. Pronto. Isso é uma linha teológica que prega sobre isso. Que Jesus não vai voltar a ter esse reino físico, tudo isso que a gente almeja. E sim que ele já está no seu reino nos céus, e quando morremos, vamos para lá. E aquele que morre e não crê nele já vai para o inferno. E se baseia nisso na história de Lázaro e o mendigo, e o homem rico. Então, precisamos fazer o quê? Esperar, crer com fé todos os dias que ele vem sem demora. Em Apocalipse 10 ele fala também, eu vou vir porque já não tarda mais. Mas aí a gente fica assim, depois, mas já se passaram mais de 2000 anos que essas palavras foram escritas. Lembra-se que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E aí a gente fica reclamando que está demorando, mas se não fosse essa demora, não seríamos salvos. A gente precisa pensar na plenitude dos gentios. Só aí, sim, Jesus vai voltar para trazer a plenitude dos judeus. A gente leu em Romanos. Mas para isso precisamos estar com o nosso coração voltado ao Senhor e na esperança de que Ele volte. E precisamos entender que se formos viver, e se tudo que está acontecendo nos trazer, e a gente for a última geração que vai viver e ver a volta de Cristo, nós precisamos estar preparados, porque a volta de Cristo, antes da volta dele, grandes coisas vão acontecer. A gente já está vendo a terra, os terremotos, fome, peste, praga, doenças, tantas coisas acontecendo. E precisamos estar preparados. E lembra que ele fala que isso é apenas o início das dores. Então, se formos a geração que eu creio que somos, precisamos mais ainda estar firmados no Senhor, esperando e fazendo a vontade dele. Você viu aqui? Mesmo que venha a tribulação, mesmo que venha a perseguição, mesmo que você seja maltratado, mesmo que os utensílios da sua casa sejam tomados, você precisa ter uma certeza, pois sabiam, pois a gente sabe que possui bens superiores e permanentes no reino de Deus. Então essas coisas terrenas, se perdemos, não importa. O que importa é onde está o nosso coração voltado para o Senhor, aguardando o seu retorno, porque o grande dia aproxima-se. O dia do Senhor se aproxima. E como ele vai nos encontrar? Então, que todos os dias, assim como a gente leu aqui, dia após dia, como um sacerdote que somos hoje, a gente busque ao Senhor verdadeiramente. E não olhe para trás, não retroceda. Continue firmados no Senhor. Fechou, gente? Alguém quiser comentar? Lembre-se, pode me interromper também, falar que eu estou errado, pode fazer o que quiser.
A gente aqui, não sou pastor de ninguém, não sou líder de ninguém, só Deus me colocou nessa posição, mas somos todos juntos, estamos todos iguais e todos têm direito de fala. E eu já falei também que se um dia alguém quiser trazer a leitura e fazer também, fica à vontade, é só me falar. Tá bom? Você ia falar, Diego? Não, só quase acabou a canetinha amarela nesse capítulo 10 aqui. Muito. Dá vontade de pintar tudo, né, cara? Tem hora que eu fico assim, daqui a pouco não tem mais o que não pintar, porque tudo tá falando, cara. Tudo tá falando. Muito claro, né? Aqueles eu só não pinto a vírgula para economizar um pouco. Ai, Deus é bom, cara. Deus é muito bom. Eu vou aproveitar e contribuir um pouquinho, tá? Por favor. Eu tava aqui, me chamou muita atenção o versículo 30, né? Porque quando a gente lê o 30, fala assim, né? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, né? Eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo, né? Aqui a gente vê bem claro que ele deixa claro que a justiça é dele, a vingança é dele, né? Mas aí quando a gente lê o 31, assusta, que até o senhor ressaltou na hora que falou isso. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus, do Deus vivo, né? Ele fala lá, a vingança é dele, e outra vez ele vai julgar o seu povo, né? E horrenda coisa é cair na mão dele. Mas se a gente ler, prestar atenção no 32, ele lembra a gente para que não caia nas mãos dele e para que essa vingança não venha até nós. Porque no 32 ele vai falar assim, ó, lembrai-vos, porém, olha o porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflição. Então, trazendo para os dias de hoje, as pessoas tendem muito a dizer assim, não, Deus vai julgar, vai condenar, o castigo, tal, tal. Mas ele deixa bem claro que, ó, lembrais, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminado. Então, como que a gente consegue ser iluminado nos dias de hoje? Ele manda a gente lembrar. E depois de ser iluminado, o que, que a gente passa? Por aflições. Mas ele deixa bem claro aqui, ó, suportaste grande combate de aflições. Então, o suportar me faz permanecer iluminado e com isso eu tenho certeza que eu não irei cair nas mãos de Deus. Aleluia. O entendimento que eu tenho isso aqui. Sim. E aí, quando chega aqui que a gente vai mais para o finalzinho, né? Ele chega, se eu não me engano, aqui no versículo que fala da fé, 37 e 38, ele ainda vai falar assim, ó, porque ainda um pouquinho de tempo e com o que há de vir, virá e não tardará. Ou seja, vai vir no tempo certo, porque a gente às vezes quer que seja no nosso tempo, né? Mas é no tempo dele. Aí, quando a gente lê o 38, aqui chama muita atenção porque ele fala assim, ó, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, né? Na minha tá essa fala. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Quando a gente vê isso aqui, muitos trazem muito para a questão do servir instituição. O viver da fé é servir instituição. Mas o que é a definição quando ele explica a fé para a gente? Coisas que ainda não vi, né? Então, eu vejo aqui que ele está explicando o seguinte, o meu justo viverá pela fé. Então, como que você tem que viver? Ainda não aconteceu, mas eu creio. A fé não é isso? A certeza, a convicção. Mas aí muitos pegam esse texto e traz para o servir instituição. Você não está na fé porque não está fazendo, você não está na fé porque não está se dando, vamos dizer assim, se dando. Mas a explicação que ele nos deixa da fé vai muito diferente disso aqui. Nada a ver. O senhor entendeu? Então, no meu entendimento, ele quer dizer isso. E ele ainda fala assim, ó, mas o justo viverá pela fé. Então, eu creio, né? Eu tenho convicção, eu tenho certeza de quê? De que Deus é comigo, de que a justiça dele me alcança, a misericórdia dele se renova todas as manhãs na minha vida. E aí ele ainda deixa bem claro. E se alguém se retirar dessa fé, dessa convicção, dessa certeza, o que que acontece? A minha alma não tem prazer nele. Então, para que a alma de... Olha que profundo isso aqui. Tenha prazer em mim, eu preciso viver nessa fé.
convicção e certeza de que ele é comigo e que a misericórdia dele se renova todas as manhãs da minha vida. E aí nós, porém, não somos daquele que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conversão da alma. Nós, porém, quem? Aquele que uma vez foi iluminado e permanece nessa confiança, nessa convicção dessa fé, certeza das coisas que virão no Senhor. Então, eu tenho mais ou menos esse entendimento aqui, né? E sabe o que é interessante, Neide? Se você pega essa última parte do que você leu, né? Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela, ou minha alma, como você disse, versão. E se a gente for lá no 26, ele está resumindo o que ele disse no 26. Por se continuarmos a pecar de propósito, e aí ele continua falando, né, da morte e tal. Então, aqui, realmente, não tem nada a ver com instituição. As pessoas confundem muito isso e, na verdade, muitas lideranças usam isso para manter as pessoas sob o cabresto, né? Isso. Mas tem a ver com a sua fé em Deus. Tem a pecar. Nesse 26, ele é muito rico, porque ele vai falar, na minha versão está assim, ó, porque se pecarmos voluntariamente, né? Consciente, intencionalmente, né? Projetei isso, esse pecado, um exemplo, né? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Qual que é o conhecimento? A palavra, né? Se eu mentia, não minto mais. Se eu me prostituía, um exemplo, né? Trazendo assim para esses pecados visíveis, né? Porque é aquilo que eu falo, o pecado do outro te escandaliza porque está sendo visto, e o seu que é escondido, né? Na mente, tem uma série de formas. Sim. Ele vai deixar bem claro aqui, ó, conhecimento, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas aí esse sacrifício é aquele sacrifício dos animais. Não adianta, né? Porque ele está fazendo uma linguagem aqui, porque qual que seria esse sacrifício dos pecados? Antigamente se usava os animais, né? Esse vai pegar o bode, seja lá o que for, em prol desse tipo de pecado. Hoje ele está deixando bem claro. Já não resta mais sacrifício por esses pecados. Não adianta mais sacrificar animais. Mas hoje existem outras formas, né? Então, mas ele deixa bem claro lá na frente também que você está pegando o sangue do Jesus e profanando ele. Porque o sacrifício hoje foi ele que fez em prol dos nossos pecados. Entendeu? Então é como se eu pegasse o sacrifício do Senhor Jesus e dissesse para ele assim, na minha vida não tem validade. Porque eu continuo no pecado, eu continuo no erro, e o sangue de Cristo sobre mim não me remide de nada. É isso aí. Entendeu? É pesado. Então, mas aí a gente acorda todas as manhãs e entende que a graça se renovou. Aleluia. E aí vem 38. E aí 38 que a Neide falou aqui, traga a palavra, bem-aventurado aquele que crê sem ver. 38 aqui. Tem que falar umas palavras dessa. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Cabe bem isso aqui mesmo. E esse 38, muito assim, bom. se as pessoas não distorcessem tanto, eles entenderiam que o que está deixando bem claro é o seguinte: eu me alegro quando vocês me obedecem, eu me alegro quando o Espírito Santo está em vocês, né? Eu me alegro quando vocês caminham comigo 1 milha, mais 1 milha, mais 2 milhas, porque ele deixa bem claro aqui, ó. Aquele que vive continuamente na fé, que vive continuamente crendo, então eu me alegro disso. E não em somente servir instituição. E sabe o que é interessante, Neide? Em Hebreus, lá no começo, ele fala muito sobre o Egito. Sobre as pessoas quererem voltar para o Egito. E aqui ele fala sobre voltar para trás, né? É aquele que se converte, aceita Cristo, mas depois, com o passar do tempo, começa a olhar muito as atitudes do homem e no meio do caminho desvia sua rota. E aí deseja voltar ao Egito, né? Voltar ao velho eu, voltar às velhas práticas. E muitos acabam voltando, porque ainda não tem o alicerce, o fundamento real nessa base. Sim. E uma vez eu fui iluminado e eu permaneço nessa iluminação através dos meus comportamentos, né? Das minhas atitudes e decisões. É isso aí. Já falei demais. E aqui, né, o Senhor coloca da seguinte forma, né?
E se retroceder, não me agradarei dele, Ó, se. né? E se retroceder. E aí, no 39, ele fala: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Então, quem retrocede É destruído. é destruído. O Senhor não Faz se essas alegra coisas, né? dele e ele acaba sendo destruído. Agora, eu posso jogar um pensamento? Uhum. E é uma conjectura. É para a gente pensar. Então, tem aqueles que avançam, tem aqueles que retrocedem. E os que ficam parados? Os que ficam Eu tô a parados, ponto de os que vomitar. Ixi, esse é Não é pior. quente nem Vão ser morno. vomitados. Não É é? morno. É o morno. Mas É. Então, não é só não retroceder, É. é eu não penso, ficar parado. Cumprir o seu chamado. mas o que tá parado, o Éder, não é aquele que vai morar bem longe no reino. Eu acredito nisso também. E o que É o retrocedeu, e o que retrocedeu é o que nem vai entrar no reino. E o que estão avançando é o que vai ficar, o que vai ceiar com o Senhor. Próximo, né? É O que isso tá aí. parado, na verdade, ele tá esperando ser chutado pelo que tá avançando para tomar vergonha na cara. É bem isso. Mas, Não, tá Neide, hoje não pode chutar, é proibido. espiritualmente falando. Mas daqui uns dias, nem espiritualmente falando, as pessoas não Chute aceitam espiritual. É. um chute espiritual. O problema é a O que a gente- direção do chute, né? O que a gente Então vê não aqui é que pode ele deixa falar. bem Então claro que o propósito da fé só vai ser cumprido na vida daqueles que perseveraram. não Aleluia. pode falar, Perseveram e Neide. continuam nessa perseverança. Não pode falar chutar, então fala vomitar. Estão esperando se vomitar. Mas é bem isso, né, ué? Mas eu gosto muito de Mateus 24, e lá fala, né, que o amor de muitos se esfriará, mas aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Será salvo. Permanecer até o fim no quê? No amor, na perseverança, no Senhor. Então não tem aquele momento assim, vou deixar Deus um pouquinho aqui para curtir a minha vida. Não tem. É perseverar até o fim no Senhor. Hebreus. Amém? Muito bom. Se deixar, a gente vai embora até amanhã. Vai ser 6h40. Putz, isso aí. Vamos estar finalizando então? Aí, hoje é sexta, né? Então a gente volta segunda. Se assim Deus permitir. Ô, Neide, vou aproveitar o seu retorno. Você pode orar para a gente? É muito bom vê-la. Muito bom saber que você está melhor, viu? Eu tô mesmo. E as orações foram bênçãos, viu, gente? Porque eu passei dias difíceis, viu? E eu vou falar também mais. Não foi só dias difíceis que eu falo assim por conta das situações, não. Mas é entender que o processo que você está vivendo, Deus está trabalhando em você de alguma forma. E ter essa percepção espiritual da situação e do momento que você está vivendo. Então, isso, eu falo assim, eu saí desses meus 40 dias, que eu ainda estou no processo de cura, né? Da cirurgia. Mas esse meu processo dos 40 dias foi um processo espiritualmente falando tremendo, eu e Deus e o Espírito Santo no meu quarto, na minha cama, aqui nos dias de dores. Amém. Então eu falo assim, que em tudo, a gente que está, vamos dizer, no espírito, em tudo a gente vê o trabalhar de Deus, né? Até mesmo no sofrimento e na dor. E Deus me moldou de tal maneira para eu entender que, por mais que a gente seja forte, a gente precisa do outro. Porque aquela história de que eu não gosto que façam nada por mim, porque eu. Então você se vê numa situação que até banho tem que outra pessoa te dar. Então, assim, Deus me trabalhou bastante nesses 40 dias. Foi um aprendizado, assim, que eu tô terminando o meu 2023, porque agora a gente só falta 30 dias para acabar, vamos dizer, né? 31 dias. Mas grata por esses 40 dias de processo dessa cirurgia. Amém. E de ver quanto que Jesus me ama, de quantas pessoas ele colocou em volta, assim, para cuidar, para socorrer no momento que eu precisei, no momento da intercorrência que eu tive quando meu ponto abriu aqui em casa. Então, assim, Deus preparou tudo. Ainda ontem eu estava contando, que eu conto como testemunho, né? Porque a dor, eu sei que o senhor mandou orar, mas vou contar rapidinho aqui. A dor era muito grande, eu falava, Senhor, já tem 10 dias, por que essa dor não passa? Eu não aguentava sentar, não aguentava levantar, e dor. E eu fui tirar os pontos, de manhã à tarde eu cheguei em casa deitada na minha cama,
E a dor não parava, não parava, e eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, se tem alguma coisa de errado, revela, Pai, né? O Senhor é o Deus que cura, e eu declaro sobre o nome do Senhor que eu sou curada, sarada, mas tem alguma coisa de errado, então o Senhor mostra. Não deu 2 minutos após a oração, eu senti uma quentura na barriga. Quando eu levantei, assim, o short que eu tava, minha barriga estourou. E aí saiu pus, sangue, pus. E aí liguei para uma amiga que veio correndo, uma outra que estava aqui, veio me socorrer, me levaram para o UPA. E daquele dia em diante, eu passei 24 horas lá no UPA, tomando medicação, fui transferida para o hospital que eu operei, mas a dor acabou depois que o pus saiu. Então, Deus mostrou mesmo ali o cuidado, e a médica ainda falou assim, que bom que seu corpo expeliu, e não se tornou uma infecção generalizada, foi só local, porque eu não tive febre, não tive nada. Jogou E para graças fora, a né? Deus, jogou para fora. E eu vi que foi tão rápido, eu falei, queria que minhas orações assim funcionassem nessa rapidez em outras coisas. Que bênção, hein? Porque foi menos de 2 minutos depois da oração, a barriga abriu. Orar E desse jeito abriu, para Deus mostrar também o que está acontecendo comigo. porque ele é tremendo, Beth. Deus é. Eu tive experiência nesses 40 dias aqui que não tem como descrever por palavra. É espiritualmente você e Deus. Então foi muito tremendo, muito tremendo. E muito feliz. Graças a Deus de ver o processo, né? Ainda estou com curativo, mas cada dia a cicatriz fechando, curando. Então, cada dia eu declaro, faço meu curativo declarando, eu sou curado, sarado no nome de Jesus, meu corpo não tem nada, né? E eu Amém. resolvi um problema que eu tinha, né? Graças a Deus, que hoje eu não tenho Amém. mais. Graças a Deus. Que bênção. Mas vamos orar então, que eu já falei demais. É muito bom seu testemunho, muito bom. Fortifica. E a gente começa a ver também o que, né, que Deus pode estar trabalhando conosco através do seu testemunho. Muito bom contar. Isso é bênção, é vitória. Não pode estar guardado, não. Amém. 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 Senhor Deus, amado, soberano e poderoso Pai. A Ti rendemos graças, Senhor, nessa manhã, porque mais um dia o Senhor nos coloca de pé, Pai. Senhor, mais um dia o Senhor permite a Tua graça se renovar em nós, assim como a Tua misericórdia. Pai, que todo esse ensinamento que o Senhor nos trouxe através da revelação da Tua palavra se torne verdadeiramente, Pai, um manual para o nosso dia, Jesus. Que se torne um alimento que a nossa alma deseja, para que possamos permanecer nessa fé. A fé que nos traz a certeza e a convicção que não importa o que tenhamos passar, o que venhamos passar, o Senhor está e continua no controle de todas as coisas. Meu Deus, então que nessa manhã o Senhor se revele a cada um de nós segundo a necessidade dos nossos corações, Pai. Que venhamos crescer no Senhor, que venhamos amadurecer no Espírito, que venhamos ter maturidade de Espírito, ó Pai, para entender e discernir o que vem do Senhor, o que vem do homem, o que o diabo está nos propondo. Que nessa manhã, Pai, o Senhor traga clareza às nossas mentes, que o Senhor traga entendimento, discernimento de espírito, e que o Senhor possa nos revestir de espírito de cura, espírito de intrepidez, de ousadia, que possamos avançar mais uma milha com o Senhor no controle de todas as coisas. Senhor, somos gratos, ó Pai, porque em tudo vemos o cuidado do Senhor. E o Senhor, meu Deus, está escrito aqui, o Senhor não perde uma batalha. E se ainda não temos a vitória naquilo que nossa alma deseja, é porque o Senhor ainda está trabalhando. Pai, nesse dia queremos te dar glória, louvor e adoração, porque somente o Senhor é digno. Não há outro, Jesus, digno de adoração além de ti. E minha alma se alegra, Jesus, quando eu falo isso, porque eu tenho certeza que o Senhor é o único merecedor de toda honra, glória, louvor e adoração. E nessa manhã, Pai, queremos entregar essa meditação da palavra em tuas mãos. Queremos entregar cada pessoa aqui neste grupo em tuas mãos. Aquelas que entram, meu Pai, para o estudo e aquelas que, porventura, por algum motivo, também não têm forças ainda de entrar. Desperta, Senhor, porque a tua palavra vai nos dizer: desperta, ó tu que dormes, para que não venha dormir o sono da morte. Pai, o sono da morte espiritual que tem levado muitos à perdição, pelo achismo, Deus, de achar que sabe tudo, de achar que não precisa de mais nada. Mas nós somos verdadeiramente dependentes de ti, dependente do ar que o Senhor coloca em nossos pulmões, dependente do Senhor nos levantar pela manhã. Pai, tudo que nós fazemos somos dependentes de ti.
ti. E é por isso que nesse dia, Jesus, queremos declarar que o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós e quer nos usar. Colocamos as nossas vidas à disposição do teu reino, Jesus. Desperta dentro de cada um o verdadeiro chamado, o verdadeiro propósito do Senhor, porque nós somos aqueles que não retrocedemos. Estamos dispostos a avançar mais 1, 2, 3 milhas, seja lá o que for, mas com o Senhor no controle dos nossos caminhos. Te agradecemos hoje, ó Pai, por este dia, por mais essa bênção, por mais esse dom de mais um dia de milagre. Estamos de pé e agradecemos e louvamos o teu santo nome. Por isso eu te agradeço por esta manhã, por esse ensino, por este momento, e te entrego o controle do dia hoje em tuas mãos. Esteja no controle da nossa agenda, Espírito Santo, que tudo que nós fizermos, temos a certeza que não estamos só. É isso que eu te peço e agradeço na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura, mais um estudo, cara, como Deus é maravilhoso e como ele tem falado com a gente, e ó, ele está voltando, breve virá. E aí, você está preparado? E que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.